Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Iniciamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, o livro Os Mensageiros. Estamos hoje começando o 7º capítulo, cujo título é A Queda de Otávio. Otávio! Eu já ouvi esse nome, é no capítulo anterior. Você se lembra que quando termina a palestra do Telésforo e Aniceto está se preparando para deixar o recinto, duas pessoas, duas velhinhas, se aproximam. Eram duas irmãs que queriam tratar do caso Otávio, um caso de reencarnação. Depois que o Aniceto deixa todos livres ao diálogo, à conversação, que ele considera instrutiva e digna como um trabalho útil, conceito que o mundo espiritual nos apresenta nesta obra, que coincide com a lei do trabalho do Livro dos Espíritos, que toda ocupação útil é um trabalho. Aniceto considera que a conversa instrutiva, a conversa edificante é um trabalho, inclusive remunerado com bônus hora. Quando ele se afasta e deixa todo mundo para conversar e aprender, André Luiz, curioso, quer saber que caso era aquele, o caso do Otávio. Então ele fala com o Vicente, pedindo para ser apresentado aquelas duas senhoras. Vicente não se faz de rogado, muito atencioso, leva André Luiz para conversar com as duas senhoras. E uma delas era a mãe do Otávio, além do próprio Otávio, que está junto com elas. Então, quando o André Luiz começa a conversar, ele vai se inteirar do que aconteceu com aquele cidadão que agora está pleiteando voltar à vida física. E é o próprio Otávio quem toma a frente do diálogo e começa a explicar para o André Luiz o que você vai ler aí no capítulo 7º. Otávio então sorriu e respondeu à minha indagação. Ora, possivelmente você, meu amigo, terá a seu favor o fato de haver ignorado as verdades espirituais no mundo. O mesmo não ocorre comigo. Ai de mim! Não desconhecia o roteiro certo que o Pai me designava para as lutas na terra. Eu não possuía títulos oficializados de competência, não havia me doutorado, não havia me formado em cursos superiores. Entretanto, dispunha de considerável cultura evangélica, coisa que para a vida eterna é de maior importância que a cultura intelectual simplesmente considerada, do que diplomas e cursos. Tive amigos generosos do plano superior, que se faziam visíveis aos meus olhos. Recebi mensagens repletas de amor e sabedoria, e, no entanto, caí mesmo assim, obedecendo à imprevidência e à vaidade. As observações de Otávio me impressionavam vivamente. Quando eu estava no mundo, não houvera tido contato especial com as escolas espiritistas e experimentava certa dificuldade para compreender tudo aquilo que ele desejava dizer. Então, respondi a ele: puxa, eu ignorava a extensão das responsabilidades mediúnicas, como você está me dizendo. Algo acabrunhado. Otávio respondeu: as tarefas espirituais ocupam-se de interesses eternos, e daí a enormidade de minha falta. Os mordomos de bens da alma estão investidos de responsabilidades pesadíssimas. Os estudiosos, os crentes, os simpatizantes no campo da fé, estes podem alegar ignorância, inibição. Entretanto, os sacerdotes não têm desculpa. É o mesmo que se verifica na tarefa mediúnica. Os aprendizes ou beneficiários, nos templos da doutrina espírita como a nova revelação, podem referir-se a determinados impedimentos, mas o missionário é obrigado a caminhar com um patrimônio de certezas tais que coisa alguma o livra das culpas adquiridas. Puxa vida! André Luiz ficou surpreso com essas informações. Não sabia que a coisa era tão assim perigosa, do ponto de vista da responsabilidade e da culpa. André Luiz se volta para ele e diz: mas meu amigo, muito impressionado, o que teria motivado o seu martírio moral?
Eu percebo você tão consciente de si mesmo, tão superiormente informado sobre as leis da vida, que, ao observá-lo assim, me custa crer que você se encontre necessitado de novas experiências de novo nesse capítulo da mediunidade. Quando ele disse isso, as duas senhorinhas que estavam lá mostraram um estranho brilho no olhar, enquanto Otávio respondia: olha, eu vou relatar a você a minha queda. Você verá como eu perdi maravilhosa oportunidade de elevação. E após uma pausa mais longa, ele começou dizendo: depois de contrair dívidas enormes na terra, em outro tempo, vim bater as portas da colônia Nosso Lar, onde fui atendido por irmãos dedicados, que se revelaram incansáveis para comigo. Então eu me preparei durante 30 anos consecutivos para voltar à terra em tarefa mediúnica, desejoso de pagar as minhas contas com os meus erros passados e elevar-me de alguma forma, um pouquinho que fosse. Não faltaram lições verdadeiramente sublimes, nem estímulos santos ao meu coração imperfeito. O Ministério da Comunicação me favoreceu com todas as facilidades e, sobretudo, 6 entidades amigas movimentaram os maiores recursos em benefício do meu êxito. Técnicos do auxílio acompanharam-me à terra nas vésperas do meu renascimento, entregando-me um corpo físico rigorosamente sadio. Segundo a magnanimidade dos meus benfeitores daqui, me seria concedido um certo trabalho de relevo na esfera de consolação às criaturas. Permaneceria junto das falanges de colaboradores encarregados do Brasil, animando-lhes os esforços e atendendo a outros irmãos ignorantes, perturbados ou infelizes. Não deveria me casar, porque o matrimônio não estava na minha linha de cogitações, não porque não fosse bom, mas porque meu caso particular assim o exigia. Então, tá vendo como ele está contando as coisas que foram preparadas para ele? Como o mundo espiritual se ocupou de todos os detalhes? Nosso Lar o recebeu, ele 30 anos ficou estudando, se preparando, etc, etc. E no próximo bloco, nós vamos continuar a ouvir do próprio Otávio, o próprio falido, a explicação do que levou a não cumprir com a tarefa que ele havia assumido. Fique conosco, daqui a pouco nós voltamos. Até já. Estamos de volta com o livro Os Mensageiros, falando no capítulo 7 sobre a queda de Otávio. Otávio começou a contar então que ele foi muito bem preparado quando estava no plano espiritual para voltar à nova encarnação como médium. Só 30 anos ele fez de cursos, de preparação, de aperfeiçoamento. Contou com a ajuda de 6 entidades devotadíssimas que cuidaram do caso dele com mais amor ainda. E tudo foi planejado. Então ele estava nos explicando, e nós paramos aí no bloco anterior, que o casamento não deveria estar na linha das cogitações dele na vida física. Não porque o matrimônio pudesse colidir com o exercício da mediunidade, não é por isso. Mas porque o caso dele assim o exigia. Ele precisava passar por esse isolamento afetivo. Então, apesar de solteiro, deveria receber aos 20 anos estes 6 espíritos amigos que muito haviam trabalhado por ele em Nosso Lar, os quais chegariam ao meu círculo como órfãos. Ele então receberia como pai 6 entidades, aqueles espíritos amigos que haviam trabalhado pelo reencarne dele, que agora receberiam dele a possibilidade de serem filhos, não biológicos, mas aqueles que chegariam a ele para que ele cuidasse. Olha que bonito, não é? Meu débito para com estas entidades tornou-se muito grande e a providência não só
constituiria agradável resgate para mim, Otávio, como também garantiria o triunfo pelo serviço de assistência a essas crianças, o que me preservaria no coração das leviandades e das vacilações, porquanto o ganha-pão laborioso, trabalhoso, me forçaria a não aceitar as sugestões inferiores nos domínios do sexo e das ambições incontidas. Ele tinha fraquezas na sexualidade, vocês podem observar, na afetividade desregrada, e o trabalho para cuidar de 6 crianças órfãs que chegavam a ele, daria a ele a força e a ocupação para que a subsistência e a luta pelo ganha-pão o impedissem de praticar desatinos. Ficou também combinado que minhas atividades novas começariam com muitos sacrifícios, para que o possível carinho de uma outra pessoa não amolecesse a minha fibra de realização, e para que se não escravizasse minha tarefa às situações caprichosas do mundo, distante dos desígnios de Jesus e, sobretudo, para que fosse mantida a impessoalidade do serviço. Mais adiante, com o correr dos anos de edificação, apesar das dificuldades iniciais, me enviariam de nosso lar os socorros materiais cada vez maiores, à medida que eu fosse testemunhando renúncia de mim própria, desprendimento das posses efêmeras, desinteresse pela remuneração dos sentidos, de maneira a intensificar progressivamente a semeadura de amor confiada às minhas mãos. Então, tudo combinado, voltei à terra como mais um filho, não só prometendo fidelidade aos meus instrutores, como também hipotecando a certeza de meu devotamento às 6 entidades amigas a quem muito devo até agora. Compromissos, não? Do amor, compromissos da responsabilidade, compromissos do devotamento. Eles nunca são esquecidos por aqueles que não os cumprem. Nesse momento, o Otávio fez uma pausa mais longa, suspirou profundamente e continuou. Ai de mim, que esqueci todos os compromissos. Os benfeitores de nosso lar me colocaram ao lado de uma verdadeira serva de Jesus. Minha mãe era espírita cristã desde moça. Não obstante as tendências materialistas de meu pai, que apesar disso, era um homem de bem. Quando eu tinha 13 anos, fiquei órfão de mãe. E aos 15, começaram para mim os primeiros chamados da esfera superior, dos espíritos que estavam me esperando para o trabalho. Por essa ocasião, meu pai se casou em segundas núpcias. E apesar da bondade e da compreensão que a madrasta me oferecia, eu me colocava num plano de falsa superioridade em respeito a ela. Em vão, minha mãe, desencarnada, do invisível mandou apelos sagrados ao meu coração. Eu vivia revoltado, entre queixas e lamentações descabidas. Meus parentes, então, conduziram-me a um grupo espírita de excelente orientação evangélica, onde minhas faculdades mediúnicas poderiam ser postas a serviço dos necessitados e dos sofredores. O que aconteceu? O que aconteceu? Entretanto, faltavam-me qualidades de trabalhador e companheiro fiel. Minha negação em matéria de confiança nos orientadores espirituais e acentuado pendor para a crítica dos atos alheios forçavam-me a desagradável estacionamento na evolução. Não acreditava neles, tinha dúvidas. Os beneméritos amigos do invisível estimulavam-me ao serviço, mas eu duvidava deles com a minha vaidade doentia. E como prosseguissem os apelos sagrados, por mim, sempre interpretados como alucinações da minha cabeça, procurei um médico. E o que o médico me aconselhou? Procurei um médico porque ele estava tendo alucinações, porque ele estava achando que estava vendo coisas. E o que o médico, muito preciso no diagnóstico, me mandou fazer?
por que você não se inicia na sexualidade? Recomendou ao Otávio as experiências do sexo. Aconselhou experiências sexuais. Eu estava então com 19 anos e entreguei-me desenfreadamente ao abuso das faculdades sublimes, do sexo. Desejava conciliar à força o prazer delituoso e o dever espiritual, afastando-me cada vez mais dos ensinos evangélicos que os amigos da esfera superior nos ministravam. Tinha pouco mais de 20 anos quando meu pai foi arrebatado pela morte. Com essa triste ocorrência, ficavam na orfandade 6 crianças desfavorecidas. 6. Aquelas. Lembram-se do compromisso com 6 amigos? Chegaram estes 6 amigos agora às mãos de Otávio. Vamos ver o que ele fez? No próximo bloco você vai ficar sabendo. Fique conosco. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta, analisando a obra de André Luiz, o livro Os Mensageiros, o capítulo 7º, a queda de Otávio. Um médium que veio à Terra com tantos compromissos lindos, com tanto trabalho já programado. Mas, quem quer saber de ser visto, né? Então, e no último bloco ele estava contando que aquelas 6 entidades que o haviam ajudado demais em nosso lar e que contavam com a ajuda dele para serem cuidadas como órfãs, chegaram às suas mãos. Quando? Quando, depois de ter casado pela segunda vez, o pai do Otávio desencarna. Quando isso acontece, ficaram na orfandade 6 crianças desfavorecidas. Porque a madrasta, com quem o pai dele havia provavelmente tido 3 filhos, ao se consorciar com o pai de Otávio, também havia trazido para a tutela outros 3 pequeninos. Em vão, a mãe implorou-me o meu socorro a ela na condição de viúva. Nunca me dignei aceitar os encargos redentores que me estavam destinados. Eu cuidar de órfão, de filho dos outros? 6 crianças, tá louco? Fazer essas coisas, perder a minha liberdade, perder a minha saúde? Não! Então, após 2 anos de segunda viuvez, a minha desventurada madrasta foi recolhida a um leprosário. Afastei-me então dos pequenos órfãos, tomado de horror. Abandonei-os definitivamente, sem refletir que eu lançava meus credores generosos da cidade nosso lar a um destino incerto. Em seguida, dando largas à ociosidade, cometi uma ação menos digna e fui obrigado a me casar pela violência. Mesmo assim, porém, os espíritos amigos, o mundo invisível, continuava me chamando, revelando-me a inesgotável misericórdia do Altíssimo, chamando-me ao trabalho. Entretanto, à medida que eu esquecia meus deveres, toda tentativa de realização espiritual parecia-me muito mais difícil. Quanto mais bobagem eu fazia, quanto mais eu me afastava das promessas que havia feito, mais era difícil retomá-las, mais era difícil ter vergonha na cara e voltar lá para começar do zero. Orgulho que todos nós possuímos e que nos impede de corrigir os erros. E então, continuou a tragédia que eu inventei para meu próprio tormento. Essa esposa a que eu me ligara pela gravidez inesperada e, obviamente, pelos apetites inconfessáveis, era uma criatura muito inferior à minha condição espiritual. E atraiu uma entidade monstruosa que estava ligado a ela para tornar o papel de meu filho. Eu havia abandonado a rua 6 carinhosas crianças às quais eu havia prometido ajudar, cuja convivência concorreria decisivamente para minha segurança moral.
Mas a minha nova companheira e o seu filho, ao que me pareceu, cuidaram da vingança. Atormentaram-me os dois até o fim da minha existência. Quando para cá eu regressei, mal tendo completado 40 anos, roído pela sífilis, pelo álcool e pelos desgostos, sem nada haver feito para meu futuro eterno, sem construir coisa alguma no terreno do bem. Enxugou os olhos tímidos e concluiu: como você vê, André, realizei todos os meus condenáveis desejos, menos os desejos de Deus. Foi por isso que fali, agravando antigos débitos. Nesse instante calou-se Otávio, como se alguma coisa invisível lhe apertasse a garganta. Abracei-o com simpatia fraterna, ansioso de dar-lhe um estímulo ao coração. Mas Dona Isaura aproximou-se mais, acariciou-lhe a fronte e falou: não chores, meu filho. Jesus não nos falta com a bênção do tempo. Tenha calma, tenha coragem. Era a mãezinha falando ao filho para tentar diminuir a sua dor. E então, identificando o carinho da mãe para com ele, meditei na bondade divina que faz ecoar o cântico sublime do amor de mãe, mesmo nas regiões além da morte. Puxa vida, que coisa tocante, instrutiva, que se repete nas vidas dos homens e mulheres do mundo diariamente. Tantos preparos, tantos compromissos, tantos projetos, tantos sonhos, tantas promessas. E às vezes um copo de bebida, um par de pernas bonito, uma tentação no jogo, uma ambição financeira, desencaminham o ser frágil do roteiro para o qual ele se preparou. E ao invés de voltar atrás no primeiro erro, o homem vai e comete o segundo, e comete o terceiro, e comete o quarto, o quinto, o sexto, e cada vez que afunda, torna-se pior voltar à superfície. Como os espíritos têm paciência conosco, como as entidades amigas estão contando com o nosso trabalho, como nos preparam e são generosos em tudo aquilo que é necessário que nós conquistemos para ser úteis na terra. Que a queda do Otávio não seja a sua, não seja a minha, mas para isso nós precisamos eleger, na vontade de servir, a determinação de não nos entregarmos ao que é fácil, de entendermos as lutas e descobrirmos que se formos fiel no pouco, como disse Jesus, bom e fiel servidor, que foste fiel em pouca coisa, eu te constituirei sobre muitas outras. Assim também será conosco, suportando os espinhos de cada hora, as alfinetadas, e continuando fiel, o mundo espiritual vai agregando bênçãos, agregando capacidades, agregando amparos, para que nós cheguemos ao máximo do nosso trabalho. Não desanime, mesmo que tenha errado, recomece, peça desculpa, corrija o erro, repare o mal, porque do lado de lá você se sentirá aliviado em não ser um outro Otávio. Pense nisso. Semana que vem continuaremos com o capítulo 8º do livro Os Mensageiros. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua vibração, pelas suas palavras generosas. Muita paz. E até o próximo, O Espírito da Letra.